90 minutos de jogo, lances incríveis, jogadas duvidosas, faltas. Tudo isso precisa ser resumido e descrito ao final de cada partida. Depois de correr de um lado para o outro no campo, os juízes são responsáveis por resumir os principais acontecimentos da partida. E eles o fazem aqui, na súmula do jogo. O Marcelo Rogério é árbitro de futebol há 17 anos, já apitou importantes jogos do Campeonato Paulista. Quando você começou a fazer, você escrevia mais? Quando eu fui formado pela Federação Paulista em 1998, a gente tinha que descrever totalmente o atleta número tal, ao tanto tempo da partida, deu um pontapé com o seu pé direito atingindo a coxa esquerda, detalhes. Hoje não tem mais isso. A federação conseguiu simplificar para a gente, né, através de palavras curtas, para jogar na súmula e não ter nenhum tipo de problema. Como é que você faz para lembrar de tudo que aconteceu durante o jogo e depois passar para a súmula? Dentro da partida, nós temos eu, que sou o árbitro central, nós temos 2 assistentes, nós temos 2 adicionais atrás do gol e temos o 4º árbitro. No meu plano de jogo, antes da partida, eu delego a cada um deles para fazer as anotações comigo. Tudo que acontece na partida eu vou anotando no meu cartão. No final a gente se reúne para relatar, cada um relata o que anotou para ver se bate com todas as informações. E a súmula você faz logo depois que acaba o jogo, no vestiário? Isso, nós temos uma recomendação, nós podemos entregar a súmula até 24 horas após a partida. Mas de praxe, ao término da partida, a gente já começa a fazer essa súmula. A súmula é o principal documento do jogo e pode ser requisitada depois pela Justiça para esclarecimento de muitos casos. Qual foi a súmula mais complicada que você já teve que fazer? Foi uma partida entre Santo André, Campeonato Paulista, em 2005, uma partida numa época de chuva, e em Santo André tem o agravante de ter aquele córrego ao lado do estádio. Com muita chuva, aquele córrego transborda. Começamos, despencou a chuva de novo, paralisamos o jogo, ficou em torno de 20 minutos, 30 minutos paralisado, recomeçamos, só que a chuva veio de uma forma muito forte, onde um vendaval jogou placas de publicidade para dentro do campo, atingiu jogadores, os ônibus que estavam parados atrás dos vestiários, com o agravante desse rio, com muita água, alagar os vestiários, onde estavam as mochilas de jogadores, tudo, e tudo isso você tem que relatar. Agora, a hora que você vai relatar, não dá para ter todo esse tempo que você contou essa história agora. Não. Você tem que ser... Simplesmente, no caso da placa, você não vai citar cada jogador. Você vai simplesmente citar que aos tantos minutos de jogo, a partida foi paralisada devido fortes chuvas com ventos, onde placas de publicidade foram arremessadas para dentro, atingindo diversos jogadores. Ponto. Assim como a súmula dos jogos de futebol, os textos escritos resumidos são bastante usados por vários profissionais, mesmo por aqueles cuja atividade principal não é a escrita. Há resumos de pesquisas, de textos técnicos, e todos nós, no dia a dia, somos cercados por textos resumidos. Quer ver só? Se um homem teve 2 vidas tão contrastadas, nada mais justo que tenha também 2 mortes. É esse duplo óbito que Jorge Amado narra nesta novela deliciosa que tangencia o fantástico sem perder o olhar aguçado para as particularidades da sociedade baiana. E aí, deu vontade de ler? Deu vontade de ler por essa resenha? Com certeza. Eu acho que ela conta um pouco do livro e isso para mim é importante para decidir a minha escolha. Você costuma ler as orelhas dos livros antes de comprar? Sempre. Mesmo se o livro é recomendado, eu leio, para ver se eu acho bacana ou não. Costuma ler as orelhas dos livros? Normalmente sim. A menos que seja uma indicação de alguém que já leu, que gostou muito do livro, e aí eu vejo. Mas aí antes de ler, mesmo depois de ter comprado, eu sempre dou uma lida. Você acha que a resenha ela contém a informação necessária para você efetuar a compra? Necessária não, mas suficiente para eu ir para dentro do livro e buscar mais informações. Os textos resumidos estão por toda parte, nos sites, jornais e revistas. Uns maiores, outros menores,
Sua função é informar o que há de mais importante em uma obra, que pode ser uma peça de teatro, uma novela, um livro. Veja só essa resenha do filme Harry Potter, um filme que tem 2 horas e meia de duração. Harry Potter, um garoto órfão de 10 anos, é levado para estudar em uma escola especializada em formar jovens bruxos. Lá ele conhece um mundo mágico e vive grandes aventuras com seus novos amigos. Cenas recheadas de muita magia e efeitos especiais. A resenha, ela requer a síntese, mas ela já é uma síntese mais comentada, onde a postura da pessoa que faz. Então, a resenha é uma postura que aparece mais claramente enquanto conhecimento do assunto, enquanto ponto de vista também. Eu tenho as resenhas nos jornais, né, de filmes, de livros, de teatro, e elas têm uma assinatura, porque é uma postura da pessoa escrita a partir das vivências com esses objetos. Na literatura, há gêneros que usam formas breves. O haikai é um dos mais sintéticos. É um tipo de poesia japonesa com pouquíssimos versos. Lembra aquele beijo? Corpo, alma e mente? Pois eu esqueci completamente. Uma história conhecida no meio literário, mas nunca comprovada, é a de um almoço entre amigos, onde o escritor norte-americano Ernest Hemingway apostou que seria capaz de escrever uma história usando pouquíssimas palavras. E escreveu num guardanapo: vendo sapatinhos de bebê nunca usados. Hemingway levou os dólares da aposta e deixou um dos mini-contos mais lembrados. O que esse mini-conto do Hemingway sugere a você? Vendo sapatinhos de bebê nunca usados. Eu vejo 2 possibilidades, uma bem pessimista e uma otimista. A pessimista seria um bebê morto, que não chegou a usar o sapatinho. E a otimista é com um bebê que está para nascer. Algum sapatinho que não coube no pé da criança e nasceu com um pé grande, não coube, e aí não foi usado, e aí a mãe resolveu vender. O jornalista e escritor Inácio de Loyola Brandão, autor de mais de 30 livros entre romances, contos e crônicas, é um dos adeptos do texto enxuto como estilo de narração. E eu aprendi isso na escola. O meu professor de português, Jurandir, que ele ficava desesperado com aquelas redações que falavam e não falavam nada. E aí ele dizia assim: a palavra é uma coisa muito importante e você tem que usá-la muito bem usada. E você sabendo usar, você não precisa escrever muito. E tem também uma outra coisa: quanto menos você escreve, menos você erra. Então é fundamental, você tem que ser econômico, você tem que ser objetivo, você tem que ser direto. E eu aprendi isso, na verdade, fazendo jornal. Porque eu tinha que colocar uma matéria num tamanho determinado. E para colocar tudo que eu tinha a dizer naquele tamanho, eu tinha que reduzir. Pela rua, uma velha claudica apoiada numa bengala. Mas a bengala forma um quadrado, como o de uma bicicleta, em menor tamanho. O quadrado tem rodinhas e um gancho, onde a mulher pendurou a bolsa. Ela tem o olhar satisfeito, como se possuísse uma bengala e um brinquedo. Quais são as dicas assim para atingir essa precisão, essa concisão, esse texto enxuto? Você faz o primeiro. Depois você deixa 2 dias. Se você tiver pressa, que você não pode fazer isso em jornal, mas se você não tiver pressa, num texto literário, num conto, 2 dias depois você vai começar a ver palavras inúteis. E é uma diversão, é um prazer e é um tormento cortar. Porque você vai cortando, e de repente, quando você está percebendo, o texto está alinhado com o essencial. Dito o essencial, o texto está pronto. Criada há 6 anos, a seção deste jornal, que circula diariamente em São Paulo, traz os textos resumidos das notícias mais importantes para o leitor que tem muito pouco tempo. Resumir e colocar tanta informação em um pequeno espaço é o desafio diário do editor Sandro Macedo. Olá, Sandro. Prazer. Tudo bom? Tudo bem.
quando se percebeu a necessidade de criar uma seção no jornal que resumisse as principais notícias? Eu acho que nos últimos anos existe essa tendência de consumir com mais velocidade a informação. Talvez a internet tenha mostrado esse caminho para a gente. E o jornal achou por bem criar uma seção que resumisse todas as notícias numa página para que o leitor que não tem tempo, que está sempre correndo, tivesse acesso rápido à informação. E depois, se ele quisesse aprofundar na informação, o próprio jornal dá o caminho para ele. Então a concisão nos textos é uma tendência nas mídias? Eu acho que sim. Foram criadas, inclusive, mídias específicas com poder de concisão. Se a gente vê o Twitter, a pessoa tem que dar informação em 140 caracteres, né? Mais conciso do que isso, impossível. Então você pode mostrar pra gente como é que você faz para cortar a notícia no dia a dia? Claro, vamos lá. Olha, a gente tem aqui, por exemplo, a notícia que foi a capa de esporte de ontem. Contra a punição, o Palmeiras tem de identificar vândalos. Aqui está a matéria na íntegra. Na matéria, você vê que já começa com uma coisa que é uma informação, mas para a gente é um nariz de cera. Para não repetir 2012, quando perdeu 4 mandos de campo, bababá, bababá. E aí no meu texto agora eu já vou tirar isso. A informação é: o Palmeiras pode perder um mando de campo. Já vai cortar esse parágrafo. Eu já tiro isso tudo. Ó, começou aqui a notícia. Palmeiras tem um verbo bom. Estava escrito trabalha para. Já colocou tem de, ou seja, já cortou. Exatamente. Palavras aí. E eu ganho uma linha, que vai diminuindo esse espaço. Identificar os responsáveis pela depredação de cadeiras. 258 cadeiras. Você tirou 258 de cadeiras. É uma informação que não precisa para o resumo. Agora não preciso dela. Depredação de cadeiras no estádio. No estádio Tequeirão. Já cortou bastante. O Corinthians tentará, aliás, deve ajudar o rival a identificar os infratores. Pronto, acabou. Eu parto do princípio também que o repórter, que sabe o que está fazendo, a informação mais importante ele colocou nos 5, 6 primeiros parágrafos. O resto da matéria acaba sendo a contextualização. Palmeiras contra o Corinthians, rivalidade, foi o primeiro clássico na arena, bababá. Tem um monte de contextualização que é importante para a matéria, mas que para esse resumo, para mim, não importa. As principais informações. E no final do texto eu coloco aqui a remissão. Leia mais na página Esporte D1. Como vimos, os textos resumidos ajudam a conhecer um livro, um filme ou ainda ficar por dentro das últimas notícias. Mas para você que está estudando, aprender a resumir é uma excelente forma de estudar. E ao contrário do que pode parecer, resumir não é copiar o texto original pulando trechos. Não adianta simplesmente recortar um texto, né, e depois fazer uma colagem. Então eu vou escolher exatamente o que eu considerei como ideias principais, pensando que o meu leitor, né, ele vai ter que ter uma compreensão do todo, ainda que eu mesma seja o leitor, eu devo fazer um resumo que depois de 3 semanas, 1 mês, eu possa compreender. O resumo é uma ferramenta importante na escola, porque justamente ele demonstra o quanto uma pessoa entendeu alguma coisa.